Hoje você vai aprender o porquê que orgânicos produzem menos que o convencional e como contornar esse tipo de situação. Fala galera do agro, eu sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. E hoje eu vou falar sobre o porquê que os cultivos orgânicos produzem menos que o cultivo convencional e como você pode contornar esse tipo de situação de uma forma prática e técnica. Então, se você produz orgânico, se você quer produzir orgânico, ou se você se interessa por isso, por essa base mais sustentável, fica comigo até o final desse vídeo para você conseguir realmente compreender aquilo que eu quero passar, aquilo que tem que ser passado com esse vídeo. Então, primeiro vamos entender o porquê que o orgânico tem ganhado tanta importância, né? Basicamente são duas coisas. A sustentabilidade, então você utilizar fontes naturais, supostamente é um pouco mais sustentável para o nosso planeta. É claro que tem a produção de todo esse resíduo que vai ser utilizado, por exemplo, como fertilizante, né, no orgânico, mas a questão é que você não está colocando aditivos químicos, coisas químicas sintéticas, né, na verdade, no solo, ou então não colocando fertilizantes de alta solubilidade, que vai ser liberada uma carga de nutrientes muito alta, muito acima do que o orgânico entrega, para o mesmo período de tempo, né, claro. E também outra parte que vem estimulando bastante a produção, o marketing e, consequentemente, também o consumo de orgânicos é o prêmio, né? Aquele prêmio que é pago ao produtor que produz orgânico. E não é um prêmio no sentido de existe uma premiação, mas no sentido de o valor agregado, né? Um valor um pouco maior que as pessoas aceitam pagar por um produto orgânico com relação a um produto convencional. Então, esse prêmio, esse valor a mais, é também muito atrativo para grande parte dos produtores e é por isso que muitos migram ou querem migrar para o orgânico. Agora, o orgânico tem limitações? Por que ele produz menos? Então, na verdade, a produção menor do orgânico não é exatamente uma limitação do sistema orgânico. O sistema orgânico pode ser tão produtivo quanto o sistema convencional. Porém, o que acontece é que existe uma limitação das fontes de nutrientes orgânicas, né? Uma coisa intrínseca delas, que é justamente o tempo de liberação de nutrientes. E é principalmente isso que promove a quebra de safra em cultivos orgânicos. É claro que aqui eu estou falando como se fosse você utilizar as mesmas cultivares, né? E cultivares de preferência resistentes, né? Que o cultivo orgânico, de preferência, você tem que utilizar o material mais resistente naturalmente possível. Justamente porque você não quer ter muito problema com pragas e doenças e não poder utilizar produtos para controlar esse tipo de coisa. Então você quer cultivar variedades que sejam resistentes. Mas quais são as características dos fertilizantes orgânicos que promovem essa quebra de safra? É basicamente a matéria orgânica, ela é complexa, né? Então, como a principal fonte de nutrientes do cultivo orgânico é a matéria orgânica, seja como composto ou os restos culturais também, ela tem um tempo de mineralização. A grosso modo, a mineralização é basicamente os micro-organismos transformando os nutrientes e minerais ali da matéria orgânica de forma a ficar disponível para as plantas poderem absorver. Porém, o que acontece é que isso demora um tempo. Não é como você colocar, por exemplo, um fertilizante químico que você colocou agora, dali um tempo já está tudo liberado, a planta já conseguiu absorver. Não. A matéria orgânica vai ter um tempo muito grande de liberação, porque tem vários processos biológicos que vão acontecer para que esses nutrientes sejam liberados, na maior parte das vezes. Por exemplo, nutrientes como o potássio, ele não é ligado a nada, então basicamente ele vai ser entregue quase prontamente. Então, se você tem esses micro-organismos atuando, por exemplo, o nitrogênio, ele é muitas vezes retido na massa microbiana do solo. O que isso quer dizer? Os micro-organismos vão atacar a matéria orgânica para degradar ela e nesse processo eles vão liberar alguns nutrientes, mas eles vão, por exemplo, fixar neles mesmos o nitrogênio, na própria massa microbiana, na própria célula. Com o passar do tempo, com a morte, com a ciclagem de nutrientes, isso vai sendo liberado, porém, por uma boa parte do tempo, esse nutriente vai ser sim retido. E quando ele está retido ali na massa microbiana, obviamente ele não está disponível para as plantas. Então essa quebra de safra vinda
da adubação, vindo do fornecimento de nutrientes, né? Porque, como eu falei, vamos pensar que você estiver utilizando materiais resistentes, né? Porque senão pode ser questão de praga, pode ser muitas coisas que fazem o orgânico realmente produzir menos. Mas se você isolar tudo, basicamente vai ter ainda uma quebra de safra por conta do nutriente. Então vou deixar alguns estudos aqui na descrição, dá uma checada lá depois. Sempre confere a descrição, que sempre tem alguma coisa legal lá que pode te interessar. E lá eles compararam o convencional com o orgânico e perceberam que tinha uma queda da produtividade. E basicamente, se você isolar todas as variáveis, né, de pragas e doenças e tudo mais, porque senão muita coisa pode interferir, você ainda vai ver que vai ter uma quebra de safra, mas por conta de nutrientes. E aí, como é que você contorna isso? E é possível totalmente contornar. Como? Você tem que fazer uma construção da fertilidade do solo. A curto prazo é uma coisa muito difícil de ser feita no orgânico e basicamente, na verdade, não tem como você fazer isso com alta qualidade a curto prazo. Isso porque as fontes orgânicas, elas não trabalham bem a curto prazo. Elas são uma fonte de médio e longo prazo. Por isso que a curto prazo, principalmente em culturas anuais, é muito comum você utilizar os fertilizantes altamente solúveis, né? Os químicos, justamente porque você precisa do fornecimento rápido de nutriente. Você não pode esperar um tempo muito grande, porque pode sair das janelas que a planta absorve. Para isso, até assiste esse vídeo aqui para você entender um pouco melhor sobre como adubar e até quando você pode adubar. A questão é que quando você utiliza um fertilizante de alta solubilidade, ele vai liberar esse nutriente mais rápido. Quando é um fertilizante orgânico, ele é pouco solúvel, então ele vai liberar esses nutrientes no médio ou longo prazo. O que pode ser muito interessante, por exemplo, em alguns casos, como é o caso do fósforo. O fósforo é muito interessante você fornecer ele de forma orgânica, para evitar a dissorção e ter o melhor aproveitamento desse nutriente, melhor do que, por exemplo, o químico. Então, a curto prazo, a menos que você tenha feito um trabalho prévio com um fertilizante químico, e como seria isso? Por exemplo, quem está em transição. Quem está em transição, se ele fez um trabalho muito bem feito durante o tempo que ele utilizou o químico, o solo dele está extremamente eutrófico, extremamente nutritivo. Quando ele fizer essa transição, o solo dele vai ser responsivo porque ele tem um banco de nutrientes muito bem feito lá. Agora, se você está começando no orgânico, ou se você sempre for orgânico e nunca fez uma adubação realmente pesada, realmente boa, e isso pode ser também de fonte orgânica, no curto prazo você não consegue ter grandes saltos. Tá? É lógico que com algumas fontes você consegue fornecer, por exemplo, um nitrogênio muito forte, muito alto, mas em geral o ambiente a curto prazo não é ideal. Já a médio e longo prazo, você sim consegue fazer uma adubação que entregue uma produtividade tão boa quanto o convencional. E isso porque você consegue construir a fertilidade com os fertilizantes orgânicos. Só que aqui você tem que realmente fazer uma adubação realmente pesada de orgânico. Olhar na sua análise de solo e realmente entregar para a sua planta aquilo que está precisando. E quando você utiliza fontes orgânicas, às vezes você vai ter que utilizar até 10 vezes mais. Então, sim, é totalmente possível você produzir orgânico na mesma quantidade ou até superior à convencional. O grande problema é que a maioria das pessoas que vai para o orgânico ou quer fazer alguma coisa orgânica não quer fazer a adubação que realmente precisa. Isso a gente está falando aí de 10 toneladas, 15 toneladas, 18, 20 toneladas de composto orgânico por hectare. Então, são volumes muito altos, mas para entregar uma quantidade de nutriente muito alta. Ou seja, se você quer alta produtividade, você tem que entregar muito nutriente para isso. E isso independentemente se é orgânico ou se é convencional. O problema é que no orgânico as pessoas têm uma impressão que se você colocar um pouquinho de composto, vai acontecer algum tipo de mágica. Mas isso não é verdade. Os cálculos são os mesmos ainda. Você ainda tem que observar o quanto de nutriente você está colocando para aquilo que você está esperando. Você precisa balancear a expectativa e a sua realidade. Se você coloca nutriente suficiente para produzir X, não adianta você esperar Y. Então, esse é o preço que você tem que pagar. Você escolheu ser produtor orgânico ou você escolheu fazer esse teste. Então, você tem que pagar esse preço, você tem que tirar o escorpião do bolso ou produzir também, né, todo esse recurso que você vai utilizar.
Mas é importante dizer, é sim possível produzir o mesmo tanto que o convencional, porém, existem coisas que é preciso ser feito. Não tem como você ter o mesmo resultado se você não quiser fazer as coisas bem feitas. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te trouxe alguma informação nova, se ele te ajudou a abrir um pouco a cabeça e entender que talvez, se você está tendo algum tipo de quebra de safra, se você está utilizando plantas com uma genética boa e ainda não está tendo resultado, talvez o grande ponto seja que você está fazendo uma adubação muito aquém daquilo que a planta realmente precisa. Para isso você precisa de um acompanhamento técnico, isso é muito importante, mas você pode ter uma base a partir desse vídeo, a partir dessas informações e entender que realmente é uma coisa de médio e longo prazo. No curto prazo, no orgânico, você não consegue criar essa fertilidade do solo. Então, se você gostou, já se inscreve no canal e manda esse vídeo para todo mundo que produz orgânico ou que tem interesse nesse sistema de cultivo. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo e fica com esse vídeo aqui para você entender quais são as verdades da adubação orgânica. Você vai precisar muito dessas informações se você quiser produzir orgânico ou ainda melhorar a qualidade e sustentabilidade da sua lavoura.